queridos, aleluia, Ele é a nossa canção, Ele é a nossa vida, Ele é o motivo de nós estarmos aqui, amém? Boa noite, seja mais que bem-vindo a este lugar, o lugar que Deus planejou para mim, planejou para você. Ele sonhou com essa noite, querido, Ele sabia que as palavras que vão ser ditas nesse lugar, elas têm o poder de penetrar no seu coração e produzir para você a melhor semana da sua vida. Você está pronto para viver, querido, a melhor semana da sua vida? Então, antes de você sentar, pega a sua Bíblia comigo aí, levanta ela o mais alto que você puder. Obrigado, pessoal da música. E diga comigo assim, diga, essa é minha Bíblia. Diga, ela é a palavra de Deus. Diga, eu amo a palavra de Deus. Nessa noite, o meu coração está pronto. A minha mente está aberta para receber tudo aquilo que Deus planejou. No nome de Jesus, amém. Aleluia, pode se assentar no seu lugar, querido. E eu queria que você já abrisse sua Bíblia comigo. Glória a Deus, lá no livro de Efésios, capítulo de número 2. Que alegria ter você aqui nessa noite, querido. Uma noite mais do que especial, porque essa é a última noite do culto das 19 horas, amém? Aleluia! A partir de domingo que vem, não sei se você já sabe da novidade, mas devido ao grande número de pessoas, devido à quantidade de crianças, a partir de domingo que vem, não mais teremos um culto à noite, mas teremos 2 cultos. Teremos um culto às 17 horas e um outro culto às 19h30. Então esse culto de hoje, ele passa para 19h30 às 21h, mas nós teremos também um culto da tarde, que vai ser das 17h às 18h30, 18h45, que é o que tem durado o nosso culto. Mas você fala, por que isso, pastor? Porque Deus está salvando pessoas, amém, queridos? Famílias estão sendo transformadas, algo poderoso está acontecendo. Efésios capítulo de número 2, no verso de número 1, você chegou lá? Se o pessoal da comunicação também quiser me ajudar, diz assim, Efésios capítulo de número 2, no verso de número 1, diz assim, e Ele vos vivificou, quando estáveis mortos em pecados e delitos, ou em ofensas e pecados. O que é que a Bíblia está dizendo aqui, querido? Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele está falando sobre 2 realidades e sobre 2 condições. Ele diz, querido, primeiro, na condição que o homem estava. Nós sabemos aqui, decore salteado, lendo Gênesis, que Deus tinha um plano para o homem. Mas certo dia, a serpente mais sagaz que todos os animais, começa a ir lá na orelha de Eva e começa a falar, come da fruta, desobedece aí. E o homem caído e perdido, ele era morto, ou seja, improdutivo. Ele diz morto em seus pecados e delitos. A natureza do homem era corrompida, a sua fala era deturpada, as suas atitudes eram erradas. Mas de repente ele diz que algo aconteceu, ele nos vivificou. O que eu quero chamar a sua atenção, irmão, Deus, ao olhar para a condição do homem, ele disse, não é bom que ele fique assim. Eu não tenho prazer que o homem fique assim. E por causa desse amor, ele decide enviar Jesus para fazer algo na vida do homem. O que é que eu estou querendo te dizer, irmão? Deus não nos chamou e não nos salvou para viver uma vida nem um pouquinho parecida com a vida que nós tínhamos antes de Jesus. Paulo está trazendo para nós, querido, que é como se fosse norte e sul, é como se fosse luz e trevas. Onde eu estou querendo chegar? Irmão, se a sua vida ainda não está totalmente diferente da vida que você tinha antes de Jesus, nessa noite, Deus quer comunicar algo ao seu coração. Nessa noite Ele quer te despertar para coisas, porque chegou o tempo, querido, como nunca antes de brilhar. Chegou o tempo onde Deus quer te colocar como luz do mundo e sal da terra. Chegou um tempo onde você vai entrar em lugares e a tristeza vai sair, porque a alegria em você vai ser tão grande, o poder de Deus vai ser tão grande, que desfechos serão mudados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver uma expectativa acerca dessas coisas. E nós precisamos entender como é que isso funciona. É tão interessante que, de repente, estava Jesus próximo à sua saída, próximo a ser levado ao céu,
Lucas capítulo de número 24, ele diz para os seus discípulos: ei, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas dá continuidade no capítulo 1 de Atos, ele diz assim: quando vier sobre vós o poder do Espírito, quando vier o Espírito Santo, então vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. Atos 2 acontece, e o que acontece também? De repente, quando todo mundo está sendo batizado do Espírito Santo, quando as pessoas estão olhando para os discípulos e falam: meu Deus, são 9 horas da manhã e os caras já estão chapados. Pedro se levanta com uma ousadia, Pedro se levanta de uma forma totalmente diferente e começa a dizer: ei, eles não estão chapados, eles não estão embriagados, o que está acontecendo sobre eles é aquilo que Joel profetizou lá em 2:28, aleluia, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que acontece? Naquele momento, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Não apenas isso, Lucas relata que essas 3.000 pessoas, elas são também batizadas nas águas. Deixa eu perguntar para você, quantas pessoas Pedro ganhou com pregação enquanto Jesus estava na terra? Quem pode me ajudar? Quantas pessoas se converteram enquanto Jesus estava na terra e Pedro estava andando com ele? Quem pode me ajudar? Querido, a Bíblia não fala quantas pessoas foram, mas eu acredito que são poucas. Ô louco, Leandro, mas alguém aceitou? Certamente alguém aceitou essa verdade, porque certa vez Jesus envia os 70 de 2 em 2, eles expulsam demônios, eles voltam alegres, porque quando eles falavam, os sinais estavam acontecendo. E em meio a essa pregação, nós não podemos falar que ninguém mudou de vida. Com certeza, muitos começaram a seguir a Jesus também pela pregação dos discípulos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nunca antes foi registrado alguém pregando com relação aos discípulos e 3.000 pessoas aceitando Jesus. Onde é que eu quero chegar? Querido, algo aconteceu, algo estava sobre a vida de Pedro, algo novo estava sendo liberado, que fez com que aquilo que ele vivesse se tornasse algo exponencial. Algo diferente aconteceu naquela experiência de Atos 2, que colocou Pedro em um novo patamar, porque Lucas faz questão de dizer que de repente Pedro estava andando, e as pessoas eram colocadas na sarjeta, para que a sombra de Pedro ser projetada sobre os enfermos, eles fossem curados. O que é que estava acontecendo? Uma capacitação divina estava sobre ele. O que estava acontecendo? Uma nova fase, querido, é exatamente isso que eu quero dizer para você. O ciclo da vida do cristão, ele é cheio de fases. Nós lemos em Efésios 2, e a Bíblia diz que existia uma fase da nossa vida, onde nós estávamos mortos em pecados e delitos. Existia uma fase da nossa vida que falta era real, que problemas estavam acabando com a gente, mas algo aconteceu, Jesus entrou na nossa história, e aí nós saímos de um lugar de morte agora para um lugar de vida. Ele nos vivificou. E nesse início, querido, é como aquela vida que os discípulos estavam andando com Jesus. Certa vez Jesus vira para as pessoas e diz assim para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. De repente, depois de soprar sobre eles o Espírito, depois deles terem a oportunidade de nascer de novo, eles já estavam ali, querido, como uma nova criatura, como uma nova vida, mas apenas depois de Atos 2, um terceiro estágio, ou uma outra estação começou na vida deles. O que é que eu estou querendo dizer para você? Sabe, querido, assim como a nossa vida como cristão, a nossa vida como igreja, ela também possui ciclos. E quando eu estudo a minha Bíblia, e a minha Bíblia é igual à sua, nós vamos sempre perceber que para cada ciclo, ou para cada estação concluída, sempre vai vir uma graça maior e uma unção maior para produzir coisas maiores. O que é que eu estou querendo dizer, irmão? Nós estamos para fechar um ciclo nessa noite.
e a partir de hoje mais graça e mais unção vai manifestar sobre você, um novo nível de salvação vai chegar, novos milagres vão acontecer, um novo nível de prosperidade financeira vai te alcançar, porque, querido, assim como foi com Pedro, onde eram poucas pessoas salvas, agora eram 3.000, eles eram aqueles que eram testemunhas em um lugar, mas agora eles saíram de Jerusalém, foram para a Judéia, expandiram para Samaria, e chegou um tempo, querido, que já não havia mais limites. Assim vai ser com a sua vida, assim vai ser com a sua casa, porque, querido, uma nova estação está se abrindo, e eu queria mostrar para você alguns exemplos disso. Vai lá para Êxodo, capítulo de número 40, e irmão, a unção e a graça é como um ônibus que tem horário para passar, e se você pular para dentro dele, crendo, se apossando, você vai viver, querido, tudo isso que Deus tem para você. É uma oportunidade de discernir, de compreender. O irmão Reagan, em um dos seus livros, ele gosta de dizer que nós precisamos compreender a unção, porque a unção, ao passar, e se ela não for percebida, ela não produz todo o potencial que ela tem. Mas uma vez que nós compreendemos a estação e a unção, ela pode operar com eficácia tudo aquilo que ela tem quanto a potencial de fazer. Êxodo capítulo de número 40, você está lá comigo? Deixa eu só falar para você o que é que estava acontecendo. De repente o povo havia sido liberto das mãos de Faraó. Eles haviam saído em meio a essa andança no deserto. Deus traz uma visão para Moisés, e ele diz: Moisés, você vai construir o tabernáculo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que no céu existe um tabernáculo celestial, e Moisés, ele tem a oportunidade de ter um vislumbre desse tabernáculo, e ele faz, querido, como se fosse uma cópia. Deus dá uma ordem para ele, e ele diz: você vai arrecadar ofertas com o povo, eu vou capacitar homens para produzir, homens para trabalhar com ouro, com bronze, com madeira, e eles começam a trabalhar. A Bíblia diz aqui ainda em Êxodo, que chega no momento onde as ofertas são tamanhas, que Moisés fala: para de trazer oferta, porque já tem. É esse contexto que nós estamos aqui. E Êxodo capítulo de número 40 é o fim dessa construção, e ele diz assim, no versículo 33 de Êxodo 40, e levantou também o pátio ao redor do tabernáculo. Não sei quem já construiu, mas normalmente você termina a calçada, termina uma coisinha do lado de fora quando a casa já está pronta, não é assim? E ele diz: e levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta na porta do pátio. E assim Moisés acabou a obra. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: acabou a obra. Ou seja, findou um ciclo, completou com excelência aquilo que Deus lhe havia ordenado. E no verso de número 34 diz: então, ou seja, depois de acabar a obra, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés já não mais podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor passou a encher o tabernáculo. Pergunto para você, querido, existiam milagres enquanto eles estavam construindo, sim ou não? Sim, nós sabemos, quando nós lemos e estudamos, que Deus pegou homens que não tinham habilidade e capacitou. Nós vimos, querido, as coisas sendo multiplicadas, oferta vindo de todos os lados, generosidade, Deus cuidando de cada detalhe. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que quando a estação se completou, a obra se findou, o que aconteceu? Um novo nível de manifestação. Sabe, querido, a fidelidade nas estações, a fidelidade nas direções, vão abrir sempre novas portas, e nessas novas portas existem novos poderes, existe nova provisão, existe nova graça. Por quê? Provérbios mesmo diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Irmão, a nossa vida não retrocede, porque quem retrocede, Deus não tem prazer. A nossa vida avança. Aleluia, nossa próxima semana, ela inevitavelmente tem que ser melhor do que essa semana. Mas pastor, mas às vezes não acontece, porque talvez, querido, nós estejamos aceitando isso. O diabo joga sugestões, o mundo joga sugestões, e muitas vezes nós temos agarrado a essas coisas.
Sabe, irmão, e muitas vezes a gente tem até algumas falas bonitas, e as pessoas falam, não, para avançar, muitas vezes a gente tem que recuar. Querido, isso não é versículo bíblico. E às vezes a gente fala assim, não, eu estou recuando porque eu vou avançar. Deixa eu falar algo para você, a Bíblia diz que é de glória em glória, de triunfo em triunfo, brilha cada dia mais. E se essa for a sua expectativa, e essa for a sua vida de fidelidade, sabe o que vai acontecer, irmão? Sempre amanhã vai ser colocado algo em cima dessa base de hoje, e depois vai ser algo maior, e vai ser algo maior, e vai ser algo maior. Aleluia, e essa história não para, porque a gente sabe que depois do templo, Salomão constrói o tabernáculo, e nós sabemos, querido, depois do tabernáculo, Salomão constrói o templo, e depois, querido, daquele templo que era construído, Jesus manda uma real e fala assim, ei, chegou um tempo onde eu tenho poder para destruir o templo, e reconstruí-lo em 3 dias, aí o negócio sai de tabernáculo, vai para templo, e daí depois o que acontece? Nós viramos a própria habitação do Deus Altíssimo. O nível só vai aumentando, e aí o que é que Deus quer? Ele quer, querido, que a presença não só fique dentro, porque Jesus mesmo disse, vocês vão por todo mundo e vão pregar o Evangelho, e onde vocês forem, vocês colocarão o quê? O diabo para correr, vocês vão impor as mãos e a doença vai sair. Do que é que nós estamos falando, irmão? Tem algo mais para acontecer. Nós estamos vivendo debaixo de uma palavra, irmão, onde não são as trevas que aumentam, é a luz que aumenta. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas o que a gente precisa é ir e viver como igreja, ter uma expectativa como igreja, se abrir para esse sobrenatural. Não espere algo mais pesado, espere algo, querido, mais intenso, mas também mais cheio de graça. Hebreus capítulo de número 10, vai lá comigo. 4, Hebreus 4, aleluia. Hebreus capítulo de número 4, no verso número 16, aleluia. Aleluia. A fidelidade, queridos, de concluir etapas, nos torna fiéis diante do Senhor, aleluia, e Ele galardoa essa fidelidade, e para cada estação, não só a que nós estamos vivendo, mas as próximas, existe graça, e Ele diz em Hebreus capítulo de número 4, no verso de número 16, achegai-vos confiadamente ante ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno, a fim de sermos auxiliados em tudo. Do que é que eu estou dizendo? Sabe, querido, muitas vezes, alguns de nós podemos ficar meio que titubeantes diante de desafios. Quantos de nós, às vezes, estamos ali terminando o 3º colegial, e aí nós ficamos, nossa, e agora, faculdade? O que é que vai ser? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou escolher? Aí escolheu ser o meu TCC, como é que eu vou enfrentar a bancada? E aí passou a bancada e agora fica, meu Deus, e agora o mercado de trabalho? Mas deixa eu falar algo para você, querido. Não importa se trata de estudo, não importa se trata-se de vida emocional, não importa se trata de uma vida ministerial, para tudo aquilo que cabe à nossa vida, presente e futuro, a Bíblia está dizendo que existe graça. E o que é essa graça? É algo que Deus nos dá de forma gratuita, é um poder divino, é uma habilidade, uma capacitação, para que nós possamos fazer as coisas, não pela nossa capacidade e força, mas sim por aquilo que Deus pode fazer. Onde é que eu estou querendo chegar? Sabe, querido, existe uma nova estação que está para entrar na nossa vida, mas nós precisamos, querido, ter uma expectativa diante dessa estação, mas também temos uma compreensão de que nada na vida do cristão é feito por força nem por violência. Zacarias 4:6 diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, porque tudo aquilo que é feito pelo Espírito é sobrenatural. Tudo aquilo que é feito pelo Espírito é leve, tudo aquilo que é feito pelo Espírito é poderoso. Irmão, eu não consigo imaginar Pedro acordando e algo natural apenas o capacitando para salvar 3.000 pessoas.
Eu não acredito que Pedro, em uma manhã, acordou e de repente ele teve uma ideia brilhante, ou ele recebeu uma habilidade natural que o tornou tão hábil com a sua fala, ao ponto de ganhar pessoas. Pedrão era aquele cara, querido, chucro, era o pescador, era aquele cara compulsivo. O soldado deu bobeira, ele cortou a orelha. Foi lá, Jesus deu bobeira, ele já estava, não vai ser crucificado não, nós vamos te proteger. Jesus fala, apartai-vos de mim, Satanás. Esse era Pedrão, aquele que antes do galo cantar, negou Jesus 3 vezes. Mas de repente, irmão, algo acontece na vida desse cara, e todos os resultados crescem exponencialmente. Do que é que eu estou falando? Queridos, sobre uma nova unção e sobre uma nova graça que veio sobre eles quando a promessa do Espírito aconteceu. O que estava acontecendo ali? O início de uma nova fase. Com a vinda do Espírito, um novo tempo ministerial se abria para aqueles discípulos. Irmão, o que é que eu estou querendo dizer? Essa igreja está entrando em um novo tempo ministerial, e se você faz parte dessa igreja, você também está entrando, e para cada nova etapa existe uma nova unção. Para cada nova etapa existe uma nova graça, aleluia. Para quê? Para produzir mais, irmão. Talvez, se você crer, essa vai ser a estação de toda a sua família estar aqui com você. Essa vai ser a estação de contas pagas. Essa vai ser a estação de você pregar como nunca antes, de você curar como nunca antes. Vai ser a estação dos seus filhos se converterem. Vai ser a estação, querido, do seu trabalho ser incendiado por algo que nunca antes aconteceu. Pastor, mas até aqui nunca aconteceu. Exatamente, querido, é um tempo novo. Aleluia, e para esse tempo existe um grande mover do Espírito, porque como é que nós vimos? Estávamos mortos, mas agora Ele vivificou. Para quê? Para andar em vida. Para quê? Para andar em novidade de vida. Romanos capítulo de número 6, vai lá comigo no versículo de número 4. Aleluia. Você precisa pegar isso, queridos. Você precisa tomar para você, porque é um tempo de portas abertas, e eu não digo que como jargão, querido, eu digo como algo do Espírito para você. Romanos capítulo de número 6, no versículo de número 4, você está lá comigo? E ele diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos através da glória do Pai, assim também andemos cada um de nós em novidade de vida. Novidade de vida. Você pode dizer isso comigo? Diga novidade de vida. Não sei se você consegue entender, querido, mas novidade fala sobre algo novo. Muitas vezes quando você vai numa loja e a pessoa vira e fala assim, nós temos alguma novidade. O que é isso? Era algo que não tinha na loja. Vou falar de novo para você entender. De repente, hoje é tudo WhatsApp, aí você recebe um WhatsApp de uma loja, e aí fala assim, corre para cá que nós temos novidade. O que significa isso? Talvez você passava semanalmente naquela loja, e você já estava acostumado com todo o mostruário, você já estava acostumado com todo atendimento, você já sabia decor e tinha experimentado todo o cardápio. Mas de repente, querido, a pessoa começa a falar, tem algo novo. O que é isso? É algo que nunca foi experimentado, é algo que nunca foi visto, é algo que foi criado. O que é que a Bíblia está dizendo, irmão? A expectativa de Deus é que nessa nova vida com Jesus, e assim, mediante de cada etapa, concluindo cada ciclo, coisas novas surjam. Sabe, queridos, nós estamos entrando em um tempo onde ideias que nunca antes você teve vão chegar. Nós estamos chegando em um tempo onde inspirações que você nunca teve, vai ter. Um tempo, querido, onde você vai ser usado nas manifestações do Espírito como nunca antes. Talvez você nunca profetizou, mas chegou o tempo de profetizar. Talvez a palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de Espírito nunca se manifestou, mas vai se manifestar, sabe por quê? Com a igreja maior precisa-se de mais pessoas. Coisas maiores precisam de mais ministros. Aleluia, o que é que eu preciso? Simplesmente dizer sim.
simplesmente pular para dentro desse ônibus que eu disse, simplesmente agarrar essa oportunidade, crer diante dela, agir fielmente. Porque, querido, seguir direções abre portas, como eu disse para você. De repente, Josué, capítulo de número 6, narra finalmente de uma história que você conhece muito. Estava lá o povo e tinha que avançar, mas diante daquilo que Deus disse, existia um muro envolvendo aquela cidade de Jericó. Deus vira para os caras e fala assim, ó, negócio é o seguinte, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta na cidade cantando. Irmão, pergunto para você, né? Quem aqui trabalha de pedreiro ou algum dia já fez algum serviço de pedreiro? Levanta a mão aí, né? Ajudou alguém no mutirão de laje, alguma coisa assim, quebrou parede da igreja, levanta a mão aí. Eu falo para você, irmão, alguém já viu, a gente já quebrou muita coisa aqui na igreja já, você que trabalha nos mutirões, mas nenhuma delas a gente chegou e falou assim, ó, cai parede da cozinha. Irmão, só quem trabalhou naquela cozinha sabe o quanto de calo que apareceu na mão. Ninguém chegou aqui no anexo e falou assim, cai parede, cai, não é telhado, cai isso. Não, querido, o que é que tinha que fazer? Marretar e marretar muito. Muito suor, não é? Muita risada, muito pão com mortadela, marmitex, feijoado, porque crente trabalha e come também, amém? Mas de repente Deus chega lá, uma muralha intransponível, não dava para passar, e qual é a orientação de Deus? Anda em volta. Eles vão e eles fazem, querido, tudo aquilo que Deus mandou. Durante 6 dias, eles dão uma volta. Chega no 7º dia. O que acontece? Deus fala, agora vão ser 7 voltas. Mas na última volta, vocês vão dar um gritão. E vão tocar os instrumentos tudo alto. Irmão, deixa eu perguntar para você algo. Será? Você sabe já o desfecho dessa história, que vai cair a muralha lá, né? Você já sabe, né? Spoiler. Pergunto para você, se eles tivessem gritado no primeiro dia, funcionaria? E se eles tivessem gritado no segundo? E se eles tivessem gritado, querido, na 5ª volta do 7º dia? Sabe por que não, querido? Porque como nós estamos vendo, é necessário uma fidelidade em cada estação para que coisas novas sejam liberadas. E depois que eles andaram 6, Deus trouxe uma nova direção e falou, ó, agora no 7º dia vão ser 7. E aí depois que eles fizeram as 6 voltas, eles chegaram lá e eles foram gritar, o que aconteceu? Algo que nunca antes tinha acontecido, novidade. Aleluia. Irmão, de repente, porque eles foram fiéis, existia uma graça, existia um favor, existia uma unção vindo sobre eles, para aquilo que eles precisavam, e de repente chegou lá, sem ninguém bater, não tinha nenhum engenheiro que fez um cálculo matemático e falou, se colocar uma dinamite nesse lugarzinho aqui, nesse lugarzinho vai implodir. De repente eles estavam lá, sendo fiéis, e o que aconteceu? Novidade. Qual novidade? A Bíblia diz que ruiu, caiu, aleluia. Ou seja, agora eles já não estavam mais fora da cidade, mas eles poderiam entrar em lugares que eles nunca antes puderam entrar. Agora eles estavam celebrando uma nova estação, por quê? Por causa da fidelidade. Irmão, entenda algo, a fidelidade vai te colocar em uma nova estação, vai abrir novas coisas para você. A fidelidade até aqui nesses 8 anos, irmão, está nos colocando em uma nova estação de crescimento, de graça, de progresso. Nós estávamos, não é, na semana passada, acertando algumas coisas, alguns projetos da nossa ONG, acertando, e você já deve ter ouvido eu contar que um tempo atrás, no início desse ano, nós tivemos o nosso primeiro projeto aprovado pela prefeitura, um projeto de 44 mil e alguma coisa para fazer, não é, um curso de criação de conteúdo em mídias digitais. Ensinar a molecada a virar youtuber, editar vídeo, bater foto. Esse é o nosso projeto. Aprovou. Só que aí o que tinha que fazer? Levantar recursos de repasse de imposto de renda. Então, se você faz declaração de imposto de renda aí, não é pessoa física completa, vem me procurar que a gente vai te ajudar, não é, a Verusa vai te ajudar e você vai conseguir fazer o repasse para a gente de 3%.
Ao invés de você pagar para o governo, você vai destinar para a nossa ONG e vai ajudar demais. Se você tem uma empresa de lucro real, é isso mesmo que fala? Lucro real, você tem 1% de repasse que você pode fazer para a nossa OSC, para a nossa ONG. Me procura, eu procuro a Verusa, levanta a mão aí, Verusa. A Verusa, ela é contadora, ela está nos auxiliando nisso. Aí beleza, a gente tinha que levantar, irmão, 40% do valor para a prefeitura nos ajudar. Aí o que aconteceu? Abriu um negócio de um programa de voluntariado do Banco do Brasil. Aí alguns funcionários do Banco do Brasil, né, que são amigos nossos, corre, vamos que a gente vai entrar aqui, vamos tentar. O Banco do Brasil aprova o projeto até 40 mil. Começamos a correr, começamos a fazer. Aí chegou lá no conselho, né, no CMDCA, e falou, a gente precisa desse documento de vocês. Aí a mulher falou assim, ixi, não dá para dar isso para vocês não, porque a gente está cheio de trabalho aqui, vai demorar para criar esse documento aí, e vai estourar o tempo do edital, né? A gente, glória a Deus, então fica para o ano que vem, a gente vai. Só que aí a hora que a gente estava lá, né, o seu Marcos, que é o tesoureiro da nossa ONG, ele chegou e a mulher falou assim, mas eu tenho uma boa notícia para você. E ele falou assim, qual é? Então, esses dias atrás, a gente estava fazendo uma reunião de conselho aqui, e a gente decidiu escolher a ONG de vocês. Lembra aquele projeto que foi aprovado? Aí o seu Marcos falou, lembro, vocês não vão precisar levantar nada não, que a prefeitura vai dar os 44 mil no ano de 2020 para vocês fazerem o projeto. Sabe o que é isso, querido? É unção. Sabe o que é isso? É novidade. Sabe o que é isso? É a graça e o favor se manifestando. Nós não fomos atrás, nós não marcamos a reunião. De repente, ímpios decidiram se reunir. E de quem eles lembraram? De você. E sabe o que vai acontecer? No ano de 2020, irmão, nós vamos estar aqui com um curso na parte da tarde, ensinando profissionais, treinando pessoas que no futuro vão ganhar muito dinheiro com isso. E sabe o quanto a igreja vai colocar do bolso? Nada. Sabe, querido, Deus está mexendo os pauzinhos, Deus está movimentando as coisas. Enquanto o povo andava, Deus levantava uma Raabe no meio lá do povo. Deus levantava uma mulher que residia em Jericó, e ela foi usada como instrumento para proporcionar essas novas portas e oportunidades. Irmão, eu não sei se você consegue entender, mas algo grande está para acontecer. Em todo fechamento de ciclo existe uma unção, uma graça, mas você precisa aumentar as expectativas, porque quanto maior for a sua expectativa e também a sua fidelidade, Deus vai fazer muito mais. Aleluia! Terminou o tabernáculo, a glória veio. Terminou as voltas, e de repente... Mas eu me lembro também de uma outra história. Mateus capítulo 27, vai lá comigo. Aleluia! De repente Jesus está chegando perto do fim de seus dias, e ele começa a ter um discurso pesado. Ele começa a falar com detalhes da sua morte, como iria acontecer. Os discípulos começam a abandoná-lo, pessoas começam a ir. Chega um momento onde você conhece aquele momento tão célebre que todo mundo lembra, as pessoas indo embora, abandonando Jesus. Jesus vira para Pedro e diz, ei Pedro, você não vai junto com eles? E aí Pedro diz, Senhor, como eu posso ir se só você tem as palavras de vida eterna? O discurso começa a ficar pesado, e Jesus diz, é necessário que se cumpra tudo quanto foi dito sobre mim pelos profetas. É necessário que eu seja morto, é necessário que eu seja pendurado no madeiro, e Jesus começa a falar tudo como ia acontecer, da sua morte e da sua ressurreição. Mas olha que interessante, enquanto ele dizia o que iria acontecer, não aconteciam algumas coisas que só vieram a acontecer depois que se consumou o que ele anunciava. Entende o que é que você está dizendo? Quando o tabernáculo terminou, a glória veio. A glória não veio antes que o tabernáculo se completasse. O muro caiu depois que as voltinhas foram dadas e o grito foi dado. E olha na vida de Jesus, a partir do verso 50 de Mateus 27, ele diz assim: e Jesus então, clamando outra vez em grande voz, rendeu o seu espírito. Em outros evangelhos diz que ele clama e diz, está consumado. E no versículo de número 51, começa a retratar coisas que passaram a acontecer.
Depois que ele diz que está consumado e rende o seu espírito, eis que o véu do templo se rasga em dois. De alto a baixo, a terra agora treme, e começam a fender as pedras. Se abrem os sepulcros, ou seja, as covas começam a se abrir, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Começaram então a sair andando dos sepulcros. Depois da ressurreição dele, e começaram esses mortos a entrar na cidade santa, e apareceram a muitas pessoas. Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo aqui. Jesus está andando com os discípulos, ele está falando, tem que acontecer, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Aí Pedro vira e fala assim, não, de sorte não vai acontecer isso, Senhor, com o que você está dizendo. Aí Jesus repreende Pedro e fala, aparte de mim, Satanás. Repreende a influência que estava sobre. Ele começa a falar, eu vou morrer, e vai acontecer, e eu vou morrer, e eu vou ser levado preso. E aí o que acontece? No momento em que é consumado, no momento em que é celebrado tudo aquilo que os profetas anunciaram, uma nova estação começa. O que é estar consumado? Completo. Ou seja, aquela estação do ministério natural de Jesus e terreno, ela é completa. E aí o que acontece quando uma nova estação surge, uma nova unção, um novo nível de poder se manifesta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é qual nível de poder. Algo tão poderoso aconteceu, irmão, que o véu do templo foi rasgado, a terra começou a tremer. E não só isso, o poder que começou a operar foi tão grande, que as pessoas começaram a sair do cemitério e andar pela cidade ressuscitadas. Você consegue imaginar a loucura disso? Irmão, qual é o relato antes de pessoas, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou lá um ou outro, mas eu falo para você, de repente, quando se completa aquela estação, uma galera que não tinha nada a ver, começa a desfrutar de uma glória de bandeja. Irmão, não sei se você entende, mas a glória que vai se manifestar através de você, a unção que vai se manifestar nesses dias, vai alcançar as pessoas de tabela, no seu trabalho, no seu bairro, na sua família, sentando perto de você, porque uma nova estação está sendo celebrada. Aleluia! Aconteceu, a fidelidade se levantou, a unção começou a se manifestar. Começou, querido, um novo tempo. As pessoas foram ressuscitadas, começaram a andar pela cidade. E no verso 54, diz assim: e o centurião e todos aqueles que guardavam a Jesus, depois de verem os sinais, depois de verem o terremoto e todas as coisas que estavam acontecendo, tiveram grande medo, tiveram grande temor e começaram a reconhecer verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmão, eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo aqui, mas quando é celebrado, é consumado, tudo aquilo que Jesus anunciava por causa da fidelidade dele, as pessoas não tiveram outro caminho a não Jesus. Aleluia. Porque nós estamos falando de poder, porque nós estamos falando de grandes manifestações, porque, querido, existem coisas que a palavra pode mexer com as pessoas. A sua pregação talvez pode convencer, a sua pregação pode tocar, mas existe um outro nível que vai além da sua pregação, que é quando essas verdades que você crê, elas começam a frutificar através da sua própria vida. E aí já não é mais uma teoria, mas é uma verdade. Já não é mais uma teoria, é uma verdade inegável, porque agora é um fato. Já não é mais eu falando, eu sou goiaba, eu sou goiaba, eu sou goiaba. Agora as pessoas olham e você não precisa nem falar, sabe por quê? Porque de longe já dá para sentir o cheiro.
porque as pessoas de longe, elas podem contemplar o fruto. O que é que eu estou querendo dizer, querido? Aumente as suas expectativas, porque Deus quer colocar a sua vida em um novo tempo de frutificação. Deus quer manifestar uma graça através de você, para mostrar para as pessoas de uma vez por todas que o Evangelho é real. Sabe, irmão, pode ter mau exemplo lá fora, mas você vai ser um bom exemplo incontestável. As pessoas vão olhar para você e falar assim: não, pode acreditar nessa verdade, porque eu vejo frutos na vida dessa pessoa. Aleluia, aleluia. Enquanto muitos diziam: mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode levantar alguma coisa boa de Jerusalém? Aleluia. Enquanto os próprios judeus decidiram soltar Barrabás e condenar Jesus, chegou um momento, irmão, que a glória e os frutos eram tão grandes, que já não era mais uma doutrina, nenhum discurso, era vida. Sabe, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão, mas vai ser segundo a sua fé e segundo a sua disponibilidade. Estamos entrando em um tempo, querido, onde a gente vai precisar de muito dinheiro, e se você crer, esse dinheiro vai chegar no seu bolso, e ele vai sair com generosidade de você. Estamos entrando em um tempo, irmão, onde nós vamos precisar de muito suor, vamos precisar de muito espaço na agenda, vamos precisar de muitas pessoas trabalhando da igreja, e se você se dispuser, Deus vai usar você para fazer isso. Estamos entrando em um tempo, querido, onde nós vamos precisar de grande inspiração, de grande ideia, de grandes projetos, e se você pegar junto e abrir o seu coração, Deus pode soprar esses projetos na sua mente, no seu coração. Aleluia. Porque entenda algo, a visão ela foi trazida para Moisés. Moisés trabalhou em parte, mas toda a congregação estava envolvida naquela visão. Sabe, o trabalho, ele pode chegar como uma visão por meio de um pastor, mas é realizada, querido, pelo comprometimento de toda uma família, de toda uma igreja. E eu digo para você, querido, se nós estamos onde nós estamos, não é por causa do pastor Leandro, não é por causa da Kelly, não é só por causa da diretoria, do Paulinho, do Fábio, do Benedito, da Ellen, não é só por causa de cada líder, é por causa de cada um de nós, querido, que tem agarrado cada pregação, que tem trabalhado, que tem, querido, desenvolvido a visão celestial. E deixa eu falar uma coisa para você, querido, todas as vezes que Deus traz uma visão, e nós, querido, cumprimos com excelência essa visão, sabe o que acontece? Ele dá algo mais. Assim como a parábola dos talentos diz, que aquele que enterrou o talento, perdeu aquilo que ele tinha, enquanto aquele que multiplicou aquilo que havia recebido, esse recebeu mais. Assim vai ser com a sua vida. O que é que você precisa? Se agarrar a isso hoje. Sabe, irmão, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, e Deus hoje está estendendo a oportunidade de você, querido, decidir de uma vez por todas viver esses planos. Chegou um tempo de grande salvação, chegou um tempo de pessoas serem levantadas para o ministério, chegou um tempo, irmãos, de milagres sobrenaturais acontecerem. Aleluia. Chegou um tempo do ha-ha-ha expandir, chegou um tempo de novos projetos com idosos começar, chegou um tempo, querido, dos adolescentes serem alcançados. Muito trabalho, mas muita graça. Oh, muito envolvimento, mas muita unção. Muita conta para pagar, mas muito dinheiro chegando. Aleluia! Aleluia! Porque, querido, assim como Deus dá a visão, Ele também torna disponível a unção e a provisão.